professores, que tal? Bien? E aí, vocês estão bem? Vamos para mais uma aulinha, mais uma videoaula de espanhol, quarto bimestre. Hoje vamos falar de o uso do porquê, porquê. O uso dos porquês, assim como na língua portuguesa, tá? Existem regrinhas também para o uso dos porquês na língua espanhola. Vamos ver cada um deles? Vamos lá ler o conceito. Assim como no português, o espanhol tinha 4 formas de utilizar os porquês. Cada uma apresenta uma função distinta. Então, assim como na língua portuguesa, o espanhol também tem 4 formas de utilizar os porquês. Cada um apresenta sua função diferenciada, tá? No número 1 aqui, vamos descobrir como é que funciona o primeiro porquê juntinhos. Juntinhos aqui, assim, ó. É uma conjunção causal utilizada em orações subordinadas para explicar a causa de um hecho presente na oração principal. Então, o que seria isso? É uma conjunção, primeiramente. Eu preciso saber que ele é uma conjunção. E como que eu posso utilizar? Em orações subordinadas. Quem são as orações subordinadas? Aquela que uma depende da outra. Uma é subordinada à outra, né? São duas orações dentro de um período só. Para explicar esse efeito, né, presente na oração principal. Vamos ver se a gente tem um exemplo, que aí a gente consegue entender melhor toda essa logística. Vamos ver se está desse lado. Aqui, aí eu arrasto para cá. Tá. Vamos lá. Primeiro exemplo do porquê juntinho. No vino a la fiesta porque estava muito agotado. No vino a la fiesta é uma oração. E aí, o meu porquê, ele vai funcionar como uma conjunção, lembra? Esse meu porquê, eu preciso dar uma satisfação, né? E qual é essa satisfação que eu tô dando? Porque eu estava muito esgotado. Então, eu não vim para a festa porque eu estava muito esgotado. Tá? Beleza? Deu para compreender como é que é o mesmo pensamento da língua portuguesa? E aí, vamos lá, gente. Tem outro exemplo? Tem. Fui ao médico porque não me sentia bem. Então, eu fui no médico por quê? Existe um porquê. Porque eu não me sentia bem, tá? Então, ó, vocês observem, são duas oraçõezinhas dentro de um período só. E esse meu porquê, ele faz a marcação, tá? E agora, vamos lá. Este tipo também serve para encabeçar a resposta de uma pergunta. O que é isso, tia? Calma aí, vamos lá no exemplo. Esse tempo também serve para, tipo assim, encabeçar a resposta de uma pergunta. Tipo assim, para dar o pontapé inicial. Aqui. Por que não vino a la fiesta? Entende? Então eu fiz, ó, o meu porquê é separadinho. O nosso porquê seria separadinho também, sem acento. Mas lá, quando é exclamação e interrogação, eu sou obrigada a botar o acento, tá bom? Por que não vino a la fiesta? Por que não veio para a festa? Aí a pessoa responde, ó. Porque estava muito agotado. Por quê? Respondendo, porque grudadinho. Agora vamos lá para o conceito número 2. Por quê? Com acento, ok? Vamos lá. Es un sustantivo. El porquê, es decir, la causa, el motivo. Sempre vai precedido de artículo. O artículo el, que quer dizer o, tá? Ou de outro determinante, su, este, outro. A limite plural, los porquês. O que é isso, tia? Não entendi nada. Vamos lá descobrir por que esse porquê é juntinho. Ele aqui, ele está dizendo que esse porquê, quando é juntinho, ele é um substantivo. Vamos ver no exemplo se vai bater? No sé el porquê de su desaparecimento. Esse porquê não é porque eu estou te perguntando alguma coisa, não é porque eu estou respondendo, alguém me fez uma pergunta, mas esse meu porquê grudadinho com acento, esse acento, vamos lá,
Não é porque tem exclamação e nem interrogação. Eu sei, beleza. Mas é um porquê que ele virou substantivo. Porque eu tô dizendo, olha, não sei é porquê. Eu mesmo tô falando, gente, eu não sei o porquê. Tipo, eu quero descobrir esse porquê. Então, quando eu falo dessa forma que eu tô me comunicando aqui com vocês, ele vira um substantivo. A mesma coisa de eu falar assim, não sei o porquê de tu raiva. Eu não sei o porquê da sua raiva. É, me gostaria saber o porquê das coisas. Eu gostaria de saber o porquê das coisas. Então, tudo isso que eu estou falando corresponde esse porquê. Quando a gente numa conversa usa ele, ele nos cai muito bem, ele representa muito bem esse substantivo, né? Porque quando eu estou conversando, a pessoa entendeu esse porquê que eu usei, só não pensa gramaticalmente, ninguém vai pensar gramaticalmente, mas entende o recado. Vamos ver agora o número 3, tá lá, por quê, separado. Se forma a partir de la preposición por el pronombre relativo que se puede sustituir por el cual, la qual e etc. Então, esse porquê, ele forma a partir de uma preposição, que é a preposição aqui, ó, por ele, e um pronome relativo que. Meu pronome relativo que tá aqui, e a minha preposição, eu tenho aqui, esse ela aqui. Então, o que vai acontecer? Se pode substituir por el qual, que quer dizer o qual, ou a qual. Vamos ver no exemplo que situação doida é essa? Esta não é a razão por que me fui. Esta não é a razão porque eu me fui, porque eu fui. Vocês conseguiram compreender esse porquê separadinho em uma oração simples? Então, ele aqui, ó, ele pode ser substituído pelo qual, la qual. Vamos ver se vai dar certo? Esta não é a razão o qual me foi. Olha só como é que encaixou. Eu substituí porque aqui no número 3 ele revelou pra gente que o qual cabe direitinho. Eu posso substituir. E aí eu fui fazer a prova real. Eu substituí o meu porquê pelo el qual e foi assertivo e foi assertivo, eu acertei. Por quê? Porque eu posso fazer a substituição. Então, numa conversa... Aqui, ó, tá até aqui o exemplo. Agora que eu li, gente, e eu aqui me matando. Esta não é a razão por la qual me foi. Então, eu fiz a prova real aqui antes, né? E o exemplo já estava aqui. Mas, enfim, é isso aí. Número 4. Por quê? Se usa em orações exclamativas, interrogativas diretas e indiretas. Exemplo, por que Miguel está tão cabisbaixo? Por que o Miguel está tão cabisbaixo? Porque o Miguel está tão triste. E aí a pessoa vai responder, não sei por que te desgastas assim. Porque são orações exclamativas ou interrogativas. E esse aqui, ó, a pessoa respondeu assim, não sei por que te desgasta assim. É isso aí, ó, uma pergunta e uma resposta, no caso, separada, tá bom? Agora vamos lá. Questão comentada. Eu sei que tá a resposta, mas eu gosto de fazer lá novamente junto com vocês pra gente perceber por que foi tal resposta. Tá pedindo para completar a frase. No sé, pontinho, pontinho, no ha venido a la reunião. Eu não sei por que não vim na reunião, não tinha vindo na reunião, tudo faz a tradução. Qual seria o porquê que se encaixaria aqui de forma correta? Olha lá o que o livro nos mostrou. É a opção C. Então, ó, no sé por qué no ha venido a la reunião. Em orações interrogativas indiretas se usa por qué. Agora, alguma coisa me alertou o pisca-alerta aqui. Ele deu a opção C, porque separadamente com acento.
Mas ele escreveu: nas orações interrogativas indiretas se usa o porquê. Eu não sei se isso aqui é uma oração interrogativa indireta, mas eu vou lá conferir novamente. Porque para mim aqui seria um porquê de forma substantivada. Ele escolheu aqui, desculpa, o porquê separado. Ele aqui está usando nesse sentido. Se usa orações exclamativas e interrogativas diretas e indiretas. Mas aqui, olha, essa aqui é meio que pegadinha, porque ele pode cair nessa situação aqui, ó, o qual eu estava pensando, ó. Não sei el porquê de su desaparecimento. Não sei o porquê do seu sumiço, do seu desaparecimento. Eu encaixaria como esse porquê aqui, que é um substantivo, né? Mas enfim, são coisas que você tem que ter assim bastante fluência para poder distinguir. Mas enfim, agora vamos lá. Deixa eu subir para cá. Passar para cá. E agora, ó, nós vamos ter alguns... Ah, tem outra questão comentada aqui. Vamos lá? A palavra porquê es. Olha, é um porquê, tudo juntinho e sem acento. Sempre observando qual a maneira que ele está escrito, que aí a gente consegue lembrar da forma gramatical. A palavra porquê é substantivo masculino, conjunção causal, preposição mais pronombre, preposição mais interrogativo ou preposição pronombre possessivo. Olha lá o que foi. Letra B, conjunção causal. Como é que funciona isso? Vamos ler o comentário? Porque es una conjunción causal. Introduce una oración subordinada que explica a causa de outra principal. Então, esse porquê aqui é aquele porquê mais usual mesmo. Ele vai estar dentro de uma oração subordinada. Tem um exemplo? Temos. Vamos ver a história desse porquê aqui. Aqui eu vou passar para essa página. E aqui eu vou conseguir o exemplo dessa coisa causal aí, ó. Vamos lá. No vino a la fiesta porque estava muito agotado. Porque é a presença de uma oração subordinada. Entendeu? Então, olha lá. É o porquê que ele fez. Assim, ó, esse porquê que ele quis. É esse porquê. Então, bateu com esse primeiro exemplo aqui. Então, a gente já sabe que esse porquê todo coladinho junto, ele é uma conjunção causal. Por quê? Porque ele está presente em uma oração subordinada, tá? Então, ele está em forma de conjunção aí. Agora, a gente vai para os exercícios, tá bom? A tia vai deixar o número 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Esses 10 exercícios nós iremos fazer, tá? Sobre essa parte da gramática que nós entramos hoje, tá? Sobre os porquês. É a página 403 toda, tá? Eu falei devagar, gente, porque às vezes tem um que foge um pouco, né? Mas todos aqui, eles estão bem tranquilos pra gente estar fazendo. Qualquer dúvida, vocês vão pesquisar a parte da gramática aí, que tá bem explicativo, né? Então, por hoje é só. Me vou quedando por cá. Hasta la vista.